Oi pessoal, como é que estão as coisas aí? Todo mundo nesse isolamento, né? Nesse isolamento domiciliar, e a gente aqui do Instituto Australis não estamos diferente. Vocês estão vendo aqui, na verdade, eu estou na minha casa, tá? A Camila, que trabalha comigo, está aqui. A Ellen, que é minha namorada, está aqui também, está me ajudando a fazer esse conteúdo que nós estamos criando para vocês aqui. Não só eles, mas meus cachorros estão todos aqui também. Então, se vocês ouvirem algum latido nesse meio termo, assim, se alguém pular em cima do meu colo, não se assustem, tá? Mas é porque eu estou gravando aqui de casa, né? Isso é uma contribuição da gente, do Instituto Australis, para vocês. E o incentivo também, né? Todo mundo lembrando, ficar em casa, que é super importante. O álcool em gel para poder higienizar a mão, né? Ficar tudo bem certinho. Tem que fazer o negócio direito. Na hora de higienizar a mão, limpar bem. Não esquecer de limpar as unhas. Limpar bastante a mão, tá, gente? Porque essa questão do coronavírus é uma coisa séria que a gente tem que trabalhar em conjunto para isso, para a gente vencer essa fase que a gente está vivendo, né? E o modo que a gente do Instituto Australis achou para poder contribuir para vocês é o quê? É dando um incentivo, já que está todo mundo sem aula, todo mundo em casa, vamos aproveitar esse tempo livre. Eu já estou enlouquecido na minha casa também, né? Mas vamos aproveitar esse tempo livre para quê? Para a gente estudar um pouco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para vocês um pouco dos nossos conhecimentos, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um curso, é um curso que ele vai ser online, 100% gratuito, que ele vai começar aqui agora e que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar aula para vocês, após essa aula, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter também um link para um formulário que vocês vão preencher. Esse formulário vai ter umas perguntinhas, obviamente, para saber se vocês fizeram o curso direitinho, e todo mundo que preencher esse formulário, colocar o e-mail lá certinho, participar do curso, ver esse curso online, vai ganhar um certificadozinho digital de 1 hora a aula, mais ou menos, tá? Porque é o tempo de duração do curso, aproximadamente em torno de 1 hora. Então, todo mundo vai ganhar um certificado como se tivesse feito um curso presencial, né? E isso é um modo da gente contribuir para vocês, um incentivo a mais para vocês ficarem em casa. Além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos programar, que vai ser divulgado nas nossas redes sociais também, uma live para tirar dúvidas em relação a coisas que tiveram no curso. Então, nós vamos fazer isso divulgando nas nossas redes sociais quando é que vai ser essa live sobre o curso, tá? E o curso de hoje, o que ele vai ser? Vai ser um curso que ele fala sobre a biologia dos cetáceos, né? Acredito que, ao mesmo tempo que tem muita gente aqui que é estudante de biologia ou é biólogo formado, tem muitas pessoas que são só curiosos. Então, a gente vai dar um aparato geral de quem são os cetáceos, das características que eles têm, como é que são os hábitos deles. É uma coisa geral, né? Bem dizer, a nossa aula, o que vai ter nessa nossa aula? Tá? A nossa aula ela vai ter uma apresentação geral do grupo dos cetáceos. Nós vamos falar um pouquinho da ecologia dos cetáceos também, a evolução, como é que foi o processo evolutivo até o surgimento dos grupos de cetáceos atuais, a anatomia dos cetáceos, a fisiologia e os principais grupos que existem na atualidade de cetáceos. Beleza? Então vamos começar esse conteúdo aí e dar um start? Bom, gente, então vamos dar início à nossa aula aqui de biologia de cetáceos, né? E o nosso conteúdo dessa aula vai ser o seguinte, gente. Inicialmente nós vamos falar um pouquinho, apresentar o grupo dos cetáceos, né? Falar um pouquinho deles, falar um pouquinho da ecologia, da evolução dos cetáceos também. Vamos entrar dentro um pouquinho de anatomia dos cetáceos atuais, né?
falar um pouquinho da fisiologia e chegar no final e vamos falar um pouquinho da classificação dos grupos existentes atuais de cetáceos, principalmente os que ocorrem aqui no Brasil. Gente, há alguns anos atrás, né, se existia bem definido a existência da ordem cetácea. Só que mais recentemente, alguns estudos genéticos, alguns estudos moleculares, alguns estudos morfológicos chegaram à conclusão que a ordem cetácea e a ordem Artiodactyla, que é onde estão os camelos, os hipopótamos, os ruminantes, elas seriam uma única ordem. Então se propôs a criação dessa ordem Cetartiodactyla. Se falar ordem cetácea atualmente ainda não é errado, tá? Mas as pesquisas mais recentes já consideram a existência dessa ordem Cetartiodactyla bem definida, tá? Como a gente sabe, eles são mamíferos, né? Os cetáceos, eles pertencem ao grupo dos mamíferos e os mamíferos têm algumas características em comum, como por exemplo, presença de pelos, presença de glândulas mamárias e grande parte dele, com exceção dos monotremados, são vivíparos. No caso, os cetáceos têm todas essas características também. Porém, o grupo tem algumas características exclusivas. A infraordem cetácea, que na verdade é dentro da ordem Cetartiodactyla, a infraordem cetácea é onde ficou o grupo dos cetáceos, eles são animais exclusivamente aquáticos, tá, gente? Eles não são os únicos mamíferos que são exclusivamente aquáticos, mas nem todo mamífero aquático é exclusivamente aquático. Por exemplo, os pinípedes eles não são exclusivamente aquáticos, os mustelídeos também não são exclusivamente aquáticos, mas dentro dos mamíferos, os cetáceos e os sirênios são mamíferos exclusivamente aquáticos, porém de linhas evolutivas completamente diferentes. Então, esse retorno para o ambiente aquático que os cetáceos sofreram, os sirênios também sofreram independentemente. Os cetáceos, eles se originaram a partir dos mesoniquídeos, que são mamíferos ungulados. Já os sirênios vieram dos prosbocídeos, tipo a anta, o elefante. Então, assim, são linhagens completamente diferentes, né? Existe uma redução de pelos também e a ausência dos membros posteriores. Na verdade, os membros posteriores, a cintura pélvica, ela é reduzida ao ponto de só existir ossos vestigiais. E também uma outra característica dos cetáceos é a internalização dos órgãos. O que seria a internalização dos órgãos, gente? Imagina o seguinte, órgãos que ficam expostos, como por exemplo, um pênis do macho, as mamas da fêmea, eles acabam se internalizando, que isso faz com que diminua o atrito na água. Então, por exemplo, existe uma fenda que lá dentro fica as glândulas mamárias. Existe uma fenda onde é que o pênis fica lá dentro e só é colocado para fora durante o período do acasalamento. Então, essa internalização dos órgãos diminui o atrito que o animal teria na água, né? Bom, e dentro da infraordem cetácea, nós temos 3 subordens, tá? A subordem Archaeocetus, dos Archaeocetus, Archaeoceti, tá? Arqueo vem, vamos lembrar, arqueologia, estudo de coisas antigas, arqueo, antigo, cetus, cetus, tá? Que é de cetáceos, grandes animais marinhos, grandes monstros marinhos. Então, arqueocetos, cetáceos antigos. Odontocetos, que são os cetáceos dentados. Odonto, odontologia, né? Cetos, cetáceos, odontocetos, cetáceos com dente. E misticetos, que são as baleias verdadeiras, os cetáceos que no lugar dos dentes vão ter cerdas filtradoras, também conhecidas como barbatanas, tá? Gente, mas assim, o ambiente marinho, ele é bem diferente se a gente for parar para pensar do ambiente terrestre. Imagina o seguinte, o ambiente terrestre, ele tem barreiras físicas muito frequentes. Por exemplo, uma cadeia de montanhas, ela acaba sendo uma barreira física que acaba isolando populações da mesma espécie, fazendo com que elas se especializem e se tornem espécies diferentes.
Um rio que surge e separa duas populações também é uma barreira física. Agora, e no ambiente marinho, existem barreiras físicas? Existe. Não vou falar que não existe, existe, mas elas são praticamente inexistentes. Por exemplo, recifes de corais, algumas florestas de kelps seriam barreiras físicas do ambiente marinho. Só que, na verdade, o que vai definir mais se o animal consegue ultrapassar ou chegar em determinado lugar são as características físicas e químicas da água. Por exemplo, uma água que tem uma temperatura X, o animal não suporta aquela temperatura, ele não vai conseguir atravessar aquela corrente de água mais quente, entendeu? Então vamos supor uma região que é mais salina, então ele não vai conseguir atravessar aquela região. Por quê? Porque tem uma salinidade muito maior do que o que ela suportaria. Então são essas características físicas e químicas da água que vão acabar influenciando na distribuição desses animais, tá? Bom, gente, mas e como é que funciona, né? A visão, eles enxergam, tá? Os cetáceos enxergam muito bem, vou falar um pouquinho melhor lá pra frente, tá? Só que tem um problema, a luz nos oceanos, né? A gente sabe que na água a luz, ela atenua muito mais rápido, então o que vai acontecer? A gente vai perdendo aqueles espectros de luz à medida que a gente vai afundando, e então a gente vai perdendo a capacidade de enxergar, então precisa ter outro meio de poder se orientar. No caso, né, os animais marinhos, eles acabam se orientando muito mais pelo som do que pela própria visão. Por quê? Porque quando vai chegando muito fundo, a luz não existe mais, então eles têm que ter um outro meio para poder se orientar, tá? Gente, mas aonde que os cetáceos ocorrem? Gente, eles ocorrem praticamente em todos os lugares dos oceanos. Eles podem ocorrer em ambientes costeiros, como por exemplo, próximos da costa, por exemplo, a baleia franca, o golfinho nariz de garrafa, eles ocorrem bem próximos da costa, né? A toninha também, são cetáceos bastante costeiros, né? Só que os cetáceos que vivem em ambientes costeiros, eles acabam sofrendo uma influência muito grande da ação do homem. Por quê? Porque é lá onde é que o homem acaba desenvolvendo suas atividades com o mar, por exemplo, a pesca, por exemplo, o descarte de rejeitos, né? Quando o esgoto que cai no rio, que o rio que cai no mar. Então ali acaba que ele está muito mais propício a ter essas interações, então consequentemente ele está muito mais ameaçado do que um cetáceo que vive, por exemplo, num ambiente oceânico, né? Os cetáceos oceânicos são aqueles que vivem naquela região que é próxima à quebra da plataforma continental no talude. Por exemplo, a cachalote, ela vive nessa região. Existem cetáceos também que vivem em ambientes fluviais, como por exemplo o boto cor-de-rosa e o boto vermelho do Rio Amazonas. Eles vivem em ambientes de água doce, né? Tem também o Sotalia fluviatilis, que é um boto cinza que vive no Rio Amazonas. E tem cetáceos também que vivem em regiões de estuário. Estuário é onde o rio se encontra com o mar e é uma região que é uma transição entre ambiente de água salgada e água doce, que tem uma variação de salinidade, mas normalmente são regiões com uma produtividade muito grande mesmo, e acaba proporcionando bastante alimento para os cetáceos. Então acaba que eles gostam de viver nessa região também estuarina, como por exemplo, a gente sabe da população de botos, o boto da tainha que existe na Lagoa dos Patos, aqui na região de Laguna também em Santa Catarina, né? São populações bem conhecidas de botos da tainha que vivem próximo a estuários. Latitudinalmente, pessoal, os cetáceos eles podem ter uma distribuição de ocorrer em regiões polares, no Ártico ou no Antártico, em regiões temperadas, tropicais e subtropicais. Eles realizam algumas espécies, principalmente as baleias, realizam migrações entre essas áreas. Então, às vezes, eles podem viver em dois ambientes diferentes também, tá? Mas eles precisam de adaptações para isso. Como, por exemplo, para viver num ambiente polar, os cetáceos vão precisar de algum método para poder conservar o calor, né? E
esses métodos são adaptações físicas, adaptações fisiológicas, como, por exemplo, o tamanho corporal. Eles vão ter um cetáceo que tem um tamanho corporal maior, ele vai ter uma baixa relação superfície-volume e, consequentemente, ele vai ter uma menor perda de calor para o meio que ele vive, né? A relação superfície-volume, lembrando que o que é? É quando um animal é grande, ele tem uma relação superfície-volume pequena. Quando o animal é pequeno, ele tem uma relação superfície-volume grande. Ou seja, para o animal grande perder o calor do interior dele é muito mais difícil do que um animal pequeno, porque a camada que separa o ambiente interno para o ambiente externo é muito grande, né? Então, um cetáceo de pequeno porte dificilmente iria viver. Existem cetáceos de pequeno porte na Antártica, mas aí eles têm adaptações diferenciadas. Mas um animal pequeno, ele dificilmente vive em um ambiente muito frio, tá? Alguns cetáceos precisam fazer grandes mergulhos para captura de presas. Para isso eles vão entrar em apneia e vão precisar de adaptações para poder mergulhar e conservar o oxigênio, né? Então, por exemplo, alguns cetáceos possuem um altíssimo volume de sangue, justamente por quê? Porque o maior volume de sangue vai ter mais hemácias que vai se ligar a maior quantidade de oxigênio e ele vai conseguir mergulhar melhor. Uma outra característica, por exemplo, alguns cetáceos que forrageiam em região com baixa luminosidade vai precisar ter um sistema de ecolocalização muito mais desenvolvido para poder localizar as presas também, né? Bom, gente, e os cetáceos, eles podem ter distribuição cosmopolita, ou seja, ocorrer ao longo de todo o globo terrestre, como por exemplo a baleia azul, como por exemplo a baleia jubarte. A baleia jubarte, ela se reproduz na costa brasileira, na região da Bahia, mas ela tem diversos outros estoques reprodutivos, inclusive no hemisfério norte, né? Então, ela ocorre ao longo de todo o globo, mas tem espécies que têm uma distribuição mais restrita, como por exemplo a vaquita, que é considerado o golfinho mais ameaçado de extinção do mundo. Ela é endêmica da região ali dos Estados Unidos e só existe ali em mais lugar nenhum, né? Só que no Brasil a gente também tem uma espécie que é bem parecida em relação a isso, que é a toninha. A toninha, na verdade, é uma espécie de golfinho que é endêmico do Atlântico Sul Ocidental, ocorre apenas no Brasil, Uruguai e Argentina e é considerado a espécie de cetáceo mais ameaçada do hemisfério sul. Porque a toninha, gente, ela tem um bico bem comprido que faz com que ela interaja bastante com as atividades de pesca. Ela acaba sendo muito comum ela se malhar e enredar em redes de pesca, ficar presa em função desse bico, em função de outras características também, obviamente, né? Mas isso faz com que ela seja muito ameaçada e seja bastante atingida pela interação com a pesca em toda a área de ocorrência dela. Bom, gente, a distribuição dos cetáceos pode estar relacionada a diversos fatores, né? Região costeira, por exemplo, é uma região que ela confere alguma proteção para os cetáceos, como, por exemplo, da ação de ondas e ventos. Quando eu falo vento, né, e onda, vamos lembrar que a produção de onda está relacionada com vento também. E os cetáceos, como vocês sabem, eles são mamíferos, respiram ar, né? Então a gente imagina que ele tem que subir com frequência para poder respirar. Então, num ambiente que esteja muito agitado, um mar muito agitado, ele vai ter um gasto de energia muito maior para poder subir e ter que respirar. Então, por isso que acaba que eles precisam de uma região relativamente mais tranquila para não ter esse gasto de energia desnecessário. Também a profundidade está relacionada, por exemplo, a alguns cetáceos que têm distribuição em regiões de águas mais rasas. Imagina o seguinte, os predadores, normalmente eles tentam atacar de baixo para cima, tentando pegar a região ventral dos cetáceos. Então, o que vai acontecer? Se eles estão numa região mais rasa, não vai ter como o predador vir. Então, é um meio dele se proteger contra predadores. Se ele está numa região rasa e costeira, melhor ainda,
Por quê? Porque o predador nunca vai vir da praia. Ele sempre vai vir da região de alto mar. Então diminui a possibilidade de regiões por onde o predador vai poder vir dar investida. Vai ter que sempre tentar vir por baixo ou pela lateral, mas nunca na direção da praia, né? A presença de gelo também acaba influenciando a distribuição de cetáceos, principalmente no Ártico e no Antártico, né? Não sei se vocês já viram aquele filme O Grande Milagre, que conta a história de uma família de baleias cinzentas. Eu não me lembro o motivo aqui, mas elas ficam presas no gelo polar durante o inverno, que era o período que elas deveriam estar migrando, mas elas ficam presas. E o que acontece é o seguinte, o gelo cresce ao ponto que elas não iriam conseguir nadar até o mar aberto. Por quê? Porque eles têm que subir frequentemente para respirar, então não teria espaço para eles respirarem. Então as pessoas, isso é baseado em fatos reais, tá, gente? Eles foram abrindo buracos ao longo do gelo justamente para poder direcionar essas baleias até poder sair e alcançar mar aberto, né? E outra coisa, como eu já falei, as características físicas e químicas da água, né? Se uma baleia não suporta determinada temperatura de água, ela não vai para um lugar muito quente ou muito frio, se ela não tem aquela condição aquela adaptação para suportar aquela temperatura. Mas uma coisa importante, gente, que já tem diversos trabalhos que falam muito sobre isso, é que normalmente a distribuição dos cetáceos está mais relacionada com a presença das presas. Então vamos supor, às vezes os cetáceos eles aguentam um gradiente de temperatura muito maior do que o que eles realmente ocorrem, mas como a presa deles, a principal fonte de alimento deles, não aguenta aquele gradiente de temperatura, eles não vão estar nesses outros lugares. Por quê? Porque lá não vai ter o alimento deles. Então, normalmente a distribuição dos cetáceos ele está mais relacionada com a presença ou ausência das presas, tá? Mas de que os cetáceos se alimentam? Tem diversas coisas, tá, gente? Mas se alimentam em todos os níveis tróficos, bem dizer, né? As presas de níveis tróficos muito baixos, por exemplo, krill, pequenos peixinhos, né? Eles vivem em grandes densidades de cardume e os cetáceos comem em grande quantidade. O krill, por exemplo, vamos lembrar aqui que seria um baixo nível trófico, né? O krill se alimenta de fitoplâncton e a baleia se alimenta do krill. A cadeia trófica é baixíssima, né? O krill, as baleias se alimentam de krill. O krill é um camarãozinho que tem 3 centímetros mais ou menos e ela come toneladas e toneladas e toneladas de krill, né? Um tipo de presa um pouquinho diferente é uma presa que estaria em um nível trófico um pouco acima de um krill de peixes pequenos, como por exemplo lulas ou uns peixinhos um pouco maior, que ainda vivem em cardumes também, né? Mas é interessante que, por exemplo, as lulas, elas são organismos que migram para águas rasas durante o período noturno. Então, normalmente, a caça desses animais está relacionado com o período que a presa vai estar lá. Então, eles vão forragear apenas de noite. Por quê? Porque é quando a presa sai debaixo do mar, do fundo do mar, e sobe para a superfície para poder fazer suas atividades, enfim, né? Um tipo de presa diferente também, por exemplo, é a lula gigante. São presas maiores e solitárias. A cachalote se alimenta exclusivamente de lulas gigantes, não exclusivamente, mas ela se alimenta com muita frequência de lulas gigantes. Ela precisa ir a grandes profundidades para poder caçar lulas gigantes. São presas solitárias e que tem uma verdadeira batalha lá embaixo, né? E por final a gente tem os predadores de topo, né? Que são os cetáceos que se alimentam de animais que estão num alto nível da cadeia trófica, como por exemplo, outras focas, peixes maiores tipo atum, aves marinhas, ou até mesmo outras baleias. Por exemplo, a orca se alimenta de presas como filhotes de baleia, outros pinípedes, aves marinhas. As orcas são um exemplo de predadores de topo dentro do grupo dos cetáceos, tá? Mas como é que funciona essa captura da presa, gente? Bom,
As baleias verdadeiras, por exemplo, se alimentam por filtração. Elas filtram a água, vou falar um pouquinho mais disso ali para frente. Mas, normalmente, os cetáceos dentados, eles realizam um tipo de abocanhamento, que é conhecido como grasp também, né? Eles simplesmente utilizam os dentes só para captura da presa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma característica dos odontocetos é a homodontia, ou seja, todos os dentes são iguais. É diferente da gente que tem molar, premolar, canino, cada dente tem uma função. Como eles têm todos os dentes iguais, todos os dentes têm a mesma função que serve para a captura da presa, né? Eles engolem a presa é consumida inteira. E tem algumas espécies também que elas não têm dente ou têm dentes reduzidos, como por exemplo os zifídeos, que são as baleias bicudas, que na verdade é do grupo dos odontocetos, tá? Mas vou falar um pouquinho mais para frente. Mas elas acabam se alimentando mais por sucção do que por abocanhamento mesmo, tá? Bom, gente, a filtração, como é que ela funciona? Tem dois tipos de filtração. Tem as baleias que realizam filtração do tipo skimmer, que é quando ela nada com a boca aberta e vai filtrando o alimento. E tem também o tipo de filtração que é um abocanhamento também, que chama gulper, que é quando a baleia vem, abocanha dentro de um cardume uma quantidade muito grande de presa e depois... normalmente são feitas pelas rorquais, que são aquelas baleias que tem aquele papo grande, né, que se expande. Aí ela utiliza a língua para expulsar a água que passa por entre as barbatanas e a presa fica presa ali nas barbatanas, tá? E a localização da presa, normalmente ela é visual, tá, gente? A localização da presa é visual, mas os odontocetos realizam também a ecolocalização, que tem a mesma importância da visualização, que é quando eles emitem pulsos sonoros. Esses pulsos sonoros vão de encontro com a presa, bate e retornam, é captado pelo melão, que é esse órgão específico dos odontocetos, e ele consegue identificar a presa, a distância, onde é que ela está, para poder fazer a captura dessa presa, tá? Bom, e como eu já falei, quem que seriam os predadores dos cetáceos? Primeiro, outros cetáceos, né? Como eu já falei, a orca, ela é popularmente conhecida como baleia assassina, não é à toa, é porque ela é a única espécie de cetáceo que se alimenta de outros cetáceos, tá? Gente, a orca ela faz parte do grupo dos odontocetos dentro da família Delphinidae, que são um dos golfinhos. Então, quando falam assim, mas a orca é um golfinho, a orca é um golfinho não só pelo fato dela ser um odontoceto, mas também pelo fato dela estar dentro do grupo dos delfinídeos. Mas devido ao tamanho mais elevado, popularmente é conhecido como baleia. A gente já sabe disso, não precisa entrar em detalhe. Então, por isso que ela é conhecida como a baleia assassina, porque ela é a baleia que come outras baleias. E também alguns tubarões, né? Tubarões maiores, se alimentam de cetáceos de menor porte ou até mesmo de filhotes de baleias, né? Mas assim, gente, pensando um pouco, qual que é o papel dos cetáceos no ecossistema marinho? Gente, diversos papéis, tá? Inicialmente, controle populacional. São predadores de topo. Predadores de topo podem controlar o crescimento de outras populações. Mas não só assim também. Vamos pensar o seguinte, alguns cetáceos, eles controlam o crescimento de outras populações pela disponibilidade de presa. Já teve estudos que demonstraram que as populações de outros animais na Antártica cresceu muito em função da caça de baleias, que diminuiu a quantidade de baleias, ficou mais crio disponível para eles comerem e, consequentemente, aquelas populações acabaram crescendo descontroladamente. Então, elas acabam controlando também esse crescimento populacional. Eles também realizam transporte de nutrientes, né, entre os ambientes, tanto latitudinalmente, né, por exemplo, a baleia está lá na Antártica, ela migra para a região tropical, subtropical. O que ela vai fazer? Ela vai pegar toda a energia que ela acumulou ali na Antártica e vai trazer para cá. Como? Ela vai comer lá e vai fazer o cocô aqui e vai liberar esses nutrientes. O que acontece? Qual que é um problema muito sério? O ambiente marinho, gente, ele
ele, apesar dele ser rico em nutrientes, o nutriente ele não está disponível, porque ele sedimenta e fica no fundo. Então, acaba que as baleias trazem esses nutrientes e tornam eles disponíveis também. Por exemplo, a baleia cinzenta, ela se alimenta através de filtração do sedimento do mar. Isso levanta os nutrientes que estavam presos no sedimento e faz com que ele se torne disponível também. Tá? Outra característica também são as carcaças de baleias. Os ambientes abissais, eles são caracterizados por não ter luz, que é a nossa principal fonte de energia. A energia lá vem de organismos quimiosintetizantes, que fazem quimiossíntese das fontes termais. Mas as fontes termais, elas ficam distantes uma da outra. Então, assim, os organismos, quando vão sair de um ambiente para outro, eles precisam de algumas ilhas de energia. Então, quando a baleia morre e ela afunda, ela acaba formando aquela ilha de energia ali que faz com que seja possível chegar nesses lugares. Então, assim, é muito importante também, em função disso, que ela vai servir para criar essas ilhas de energia nos ambientes abissais. E como eu já falei, acaba que o fato dela trazer nutrientes de outros ambientes e também o fato dela tornar esses nutrientes disponíveis acaba fazendo com que elas auxiliem na ciclagem do carbono da atmosfera, tá? Bom, gente, e como é que foram os processos evolutivos dos cetáceos? Pessoal, os cetáceos, eles fazem parte de um grupo monofilético. Isso já está bem definido, não se tem dúvida em relação a isso, tá? Todos eles se originaram de um ancestral comum terrestre, que foram os mesoniquídeos, que eram mamíferos ungulados, que começaram a ter comportamento, provavelmente começaram a ter comportamentos piscívoros e foram cada vez mais se adentrando no ambiente aquático, isso há torno de 50 milhões de anos atrás. E foram 3 grandes radiações que resultaram nos cetáceos que a gente tem atualmente, tá? A primeira grande radiação ocorreu entre 53 a 45 milhões de anos no Mar de Tétis. Foi quando surgiram os primeiros cetáceos, na região da Ásia e da Índia. Exclusivamente os arqueocetos, tá? Cerca de 40 milhões de anos, né, eles acabaram se dispersando para águas mais temperadas, né, influenciado principalmente pela produtividade marinha, né, e acabaram mudando o habitat de ambientes fluviais para ambientes costeiros e oceânicos. Esse período já existia em torno de 20 gêneros de arqueocetos. A segunda radiação ocorreu entre 32 a 25 milhões de anos, quando que surgiram as subordens recentes de cetáceos, os odontocetos e os misticetos. Quando é que ocorreu isso? Foi quando teve a abertura da Gondwana. O que acontece, gente? Com a abertura da Gondwana, ocorreu alterações nas correntes marítimas que diminuiu a queda da temperatura oceânica a níveis polares e mudou completamente a produtividade que estava tendo nos oceanos. E aí isso favoreceu o surgimento dessas novas subordens mais recentes, né? Nesse período existiam 16 famílias de cetáceos, os arqueocetos eles ainda existiam, mas eles eram poucos, com poucas espécies representativas. E a terceira e última radiação dos cetáceos acabou resultando nos cetáceos recentes que a gente tem hoje em dia, que ocorreu há 12 a 15 milhões de anos. Provavelmente ocorreu devido às glaciações que alteravam a temperatura da água e diminuíam aquelas barreiras, que você lembra que eu falei de barreiras, que tinham as barreiras de temperatura, as barreiras de condições da água, alteravam as condições físico e químicas da água e permitia intercâmbio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul e entre os outros oceanos, gerando então os cetáceos modernos que a gente tem hoje em dia. Tá? Bom, gente, a anatomia de um cetáceo, aqui esse slide descreve direitinho uma anatomia básica de um cetáceo, né? A gente vai entender aqui onde que fica o olho, o orifício respiratório, a nadadeira dorsal, o que é o
pedúnculo caudal, o que é a nadadeira caudal, nadadeira peitoral. Lembrando que o orifício respiratório ele fica na região de cima da cabeça, por quê? Por causa de um processo evolutivo de alongamento da mandíbula e da maxila, né? A nadadeira peitoral ela é uma estrutura homóloga aos membros posteriores, mas a caudal já não é uma estrutura homóloga aos membros anteriores, tá? Os membros anteriores eles acabaram se reduzindo, ficando apenas um resquício de uma cintura pélvica em ossos vestigiais, né? E existe dimorfismo sexual entre machos e fêmeas de cetáceos? Algumas espécies sim, tá? Por exemplo, a orca, ela apresenta um dimorfismo sexual. Os machos de orca têm uma nadadeira dorsal bem grande e triangular, enquanto que as fêmeas têm uma nadadeira dorsal menor e mais falcada. Mas, basicamente, a gente vê diferenças morfológicas apenas na região ventral, né? A gente vê que a fenda genital, ela na fêmea é bem próxima da fenda anal e nas laterais tem duas fendas mamárias. Já no macho, a fenda genital e a fenda anal, elas são bem mais afastadas e a gente consegue ver essa diferença, né? Só que, e fenda mamária tem no macho? Isso é uma confusão, né? Porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que não tenha nenhuma, né? Eu particularmente já presenciei machos com uma fenda mamária ou sem nenhuma, mas eu sei de casos de pessoas que já falaram que machos com fendas mamárias. Então, assim, é uma coisa que não tem muita certeza para garantir. Agora, tem um jeito, vamos supor, em caso que um animal encalhou, aquela região ali está muito destruída, a gente não consegue ver direito para identificar, tem um jeito que a gente consegue ver que é bem interessante também, que é colocando a mão dentro da fenda e vendo a direção dela. Sempre que a fenda for em direção à cabeça, né, ela é uma fêmea. E se a fenda for em direção à cauda, ela é um macho. A gente consegue diferenciar utilizando essa técnica também, tá? O sistema tegumentar, gente, ele é formado por epiderme, derme e hipoderme, né? E dentro do sistema tegumentar tem uma camada de gordura específica dos mamíferos marinhos que é denominada de blubber, tá? A gente chama ela de blubber. É uma gordura, só que ela é diferente da gordura dos outros mamíferos, porque ela é rica em colágeno e fibras elásticas, né? É um tecido adiposo bem denso, bem vascularizado, é subcutâneo e é presente em todo o corpo dos cetáceos. Só que tem partes que ela é mais grossa, tem partes que ela é mais fina, tá? Serve para proteção térmica, também para acúmulo de energia e também auxilia na flutuabilidade. Uma outra característica do sistema tegumentar dos cetáceos é que eles não têm glândulas, né? Diferente dos mamíferos que normalmente têm glândulas no sistema tegumentar. Por exemplo, a gente tem as glândulas sudoríparas que auxiliam na termorregulação. Eles não precisam dessas glândulas, né? Uma outra característica legal que é uma adaptação fisiológica para a termorregulação é uma alteração do sistema circulatório que faz a formação de uma estrutura chamada retimirábila. A retimirábila é um emaranhado de vasos que funciona num fluxo contra corrente, Imagina o seguinte, o sangue quente ele vem do interior do corpo e passa na direção oposta ao sangue que está vindo das extremidades. Isso faz com que eles troquem calor. Então, isso auxilia também na termorregulação. Além do blubber, a retimirábila e a relação superfície-volume são os principais mecanismos dos cetáceos que auxiliam na termorregulação. Bom, gente, o sistema nervoso dos cetáceos é bem desenvolvido. Eles têm um cérebro relativamente grande, né? Existe a espinha dorsal. O tamanho varia, né? Porque o tamanho dos cetáceos também é bastante variado, né? Mas a visão é muito bem desenvolvida. Imagina o seguinte, gente. Imagina vocês mergulhando. Quando a gente mergulha, se a gente abre o olho debaixo d'água, a gente não enxerga nada. Mas se a gente coloca um óculos de mergulho, a gente consegue enxergar. Por quê? Porque tem um ar
uma camada de ar entre o olho e a água. Isso permite com que a gente enxergue. Por quê? Porque o nosso olho ele não consegue enxergar debaixo d'água. O dos cetáceos, devido à formação achatada anteriormente, permite com que eles enxerguem muito bem debaixo d'água, tanto embaixo d'água quanto fora d'água. Eles conseguem enxergar tanto embaixo d'água quanto fora d'água. Além disso, eles têm o tapetum lucidum, que é aquela estrutura em que a luz entra dentro do olho e ela reflete, que permite com que eles enxerguem melhor durante os períodos de pouca luz. E também eles têm ausência de glândulas lacrimais, ou seja, já escutei casos de gente ver, o golfinho encalhou, ele estava chorando. Cara, não estava chorando. Ele não tem glândula lacrimal, ele não vai chorar. Não tem como um golfinho chorar. Então, assim, acredito que ele vai estar sofrendo, mas chorando ele não vai estar. Tá? Bom, o olfato. Gente, o olfato é uma coisa um pouco controversa, assim, né? Eles não têm bulbos olfativos, ou são ausentes ou são bem reduzidos, né? Mas alguns misticetos têm um sisteminha nervoso ali no epitélio olfativo que faz com que se levante a hipótese que possa ser que eles consigam sentir algum cheiro, mas não é nada confirmado. Já o paladar é bem desenvolvido, eles têm bulbos gustativos bem desenvolvidos. Inclusive existem teorias que falam que os cetáceos eles se orientam pelas rotas migratórias sentindo o gosto da água. Isso são teorias, tá, gente? Não é nada confirmado, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas são teorias que já foram levantadas em relação a isso. A audição, gente, a audição é altamente desenvolvida. Eles têm um ouvido típico de um mamífero, com os mesmos ossinhos que a gente tem, eles vão ter para poder escutar. Eles não têm um ouvido externo, uma orelha, né? Uma orelha externa, mas eles têm um ouvidinho que é um buraquinho bem fininho, tamanho de um alfinetezinho mesmo, tá? Que ele é bem fraco, ele não consegue escutar muito bem, ele não capta tão bem os sons. O som normalmente é captado por uma gordura que ele tem na mandíbula que vibra e joga essa vibração para dentro do ouvido. Acredita-se que o ouvido externo dos cetáceos seja 6 vezes menor do que a capacidade da captura de som pela mandíbula. Já a produção de som, eles não têm cordas vocais como a gente, então eles não falam, eles fazem assovios por uma estrutura que chama monkey lips, né? Que fica na região nasal dele. Aqui na figurinha vocês vão conseguir enxergar direitinho, né? Onde é que estão os monkey lips, e é onde eles fazem aqueles assovios e aqueles estalos para poder emitir som, né? O sistema urinário dele é altamente eficiente por causa da osmorregulação. Vamos lembrar que a tendência dos mamíferos, como eles estão num ambiente hipersalino, eles vão tender a perder a água para o meio onde é que eles vivem, então eles precisam ter um sistema muito eficiente de osmorregulação. O rim deles ele é dividido em diversas subunidades independentes. É como se ele tivesse um monte de rim dentro de um único rim. São vários rins funcionando independentes e sozinhos dentro de um órgão como um todo, tá? Que produz uma urina altamente densa. Por quê? Porque ele precisa reabsorver a água. A água eles obtêm principalmente através das presas. Eles acabam realizando ingestão de água eventualmente, mas normalmente a água vem através da ingestão pelas presas, tá? O sistema muscular ele é muito rico em mioglobina, né? A mioglobina ela tem uma função muito importante também, que é o armazenamento de oxigênio durante o período de mergulho, né? É uma adaptação que ele tem para mergulhar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é armazenar oxigênio em formato de mioglobina, né? O corpo deles, então, ele é muito hidrodinâmico, justamente para reduzir o atrito na água, né? E as nadadeiras, elas auxiliam tanto na propulsão quanto no equilíbrio, né? As nadadeiras peitorais, elas acabam auxiliando
para o cetáceo se equilibrar, enquanto que a caudal vai auxiliar na propulsão, ou seja, dá a empurrar o cetáceo para frente. Tá? O sistema respiratório, desculpa, gente, eles têm uma caixa torácica bastante flexível. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de troca de oxigênio do pulmão muito grande, né? A traqueia, ela é cartilaginosa, para quando eles mergulharem ela não colabar, a pressão que faz ali para ela aguentar tanto a laringe quanto a traqueia. E os pulmões, eles não têm os lobos como nos pulmões dos outros mamíferos, né? É um pulmão inteiro, só que o direito é relativamente maior e os pulmões são mais rígidos do que o de uns mamíferos terrestres por causa de uma maior quantidade de cartilagem. Bom, gente, e o mergulho? Como é que funciona quando os cetáceos vão mergulhar? Eles têm que ter diversas adaptações para mergulhar. Por exemplo, o sistema circulatório, ele tem algumas adaptações. A rete mirábila, que é aquele emaranhado de vasos, né, permite com que eles tenham um volume de sangue muito maior. Quanto eles têm um volume de sangue muito maior, o que acontece? Eles têm mais hemácias, mais capacidade de armazenar oxigênio. O pulmão, ele tem uma capacidade de troca de 90% do ar, enquanto a gente tem uma capacidade de 40% só. Os cetáceos conseguem trocar 90% do ar nos pulmões, né? E quando ele vai mergulhar, imagina o seguinte, quando a gente vai mergulhar, a gente puxa o ar e mergulha. Nos cetáceos não, eles soltam o ar, então eles mergulham com o pulmão vazio. Por quê? Porque se eles mergulharem com o pulmão cheio, é a mesma coisa que eles estão mergulhando com duas boias que vão puxando ele para cima. Então é um gasto de energia desnecessário. Os músculos têm uma alta capacidade de armazenar oxigênio em formato de mioglobina. Se a gente pega um músculo, se alguém tiver uma oportunidade em algum momento de participar de uma necrópsia de um cetáceo, vocês vão reparar que a carne do cetáceo é muito mais vermelha do que de qualquer outro mamífero. Isso por quê? Porque é muito rico em mioglobina e é lá que fica armazenado o oxigênio também quando ela está em mergulho. Além disso, os cetáceos realizam uma bradicardia, é diminuição do batimento cardíaco. Para quê? Para o sangue circular menos e ter um maior proveito daquele oxigênio que está dissolvido no sangue, né? O sistema circulatório é um complexo vaso de correntes e tem, como eu já falei, tem um volume de sangue muito grande, né? Tem aquela história que a baleia azul tem um coração do tamanho de um Fusca. Se é do tamanho de um Fusca, eu não sei, mas essa imagem aí dá para mostrar para vocês que é muito grande. Isso aí é um modelo, obviamente, né, de um coração de uma baleia azul, e com algumas pessoas dentro de alguns vasos do coração para ter uma ideia do tamanho que é. Gente, vocês lembram que eu falei com vocês a fusão ordem cetácea e ordem artiodáctila? Então, e dentro dos artiodáctilos a gente tinha os ruminantes. E isso é uma característica que os cetáceos têm em comum com os ruminantes, que são os estômagos formados em cavidades. O estômago do cetáceo, ele é dividido em 3 câmaras, que é uma câmara não glandular, que é uma região de contração para a quebra do alimento. Tem o estômago principal e o estômago pilórico. Então, o estômago é dividido em 3 câmaras, muito parecido com o dos ruminantes também, tá? Bom, gente, mas e atualmente, quais são os grupos de cetáceos que a gente tem atualmente, que existem atualmente? A gente já falou um pouco que a gente tem os odontocetos e os misticetos. Se a gente for ver, primeiro, os arqueocetos, eles são extintos, mas eles foram cetáceos que eram dentados também, eles tinham dentes, né? E os odontocetos, eles são muito mais diversos. Então, provavelmente, o surgimento dos odontocetos veio primeiro e os misticetos se derivaram depois, né? E odontocetos, como eu já falei, vem de odonto, dente, e cetos, de quietos, que é grande animal ou grande animal marinho. Característica deles, apresentam uma homodontia, é uma única dentição permanente, ou seja, eles nascem com aquele dente e aquele dente vai ficar ali o resto da vida. Inclusive tem técnicas para identificar a idade dos cetáceos através do dente,
né? A deposição de minerais no dente, ela varia de acordo com o tempo do ano, a disponibilidade de alimento. Então, um método para poder se estimar a idade desses cetáceos é fazendo lâminas histológicas dos dentes. E aí ele forma aquelas linhas de crescimento que permite, então, estimar a idade dos cetáceos, tá? Eles apresentam um único orifício respiratório. Existe uma assimetria craniana. O que é isso? Quando você pega o crânio de um cetáceo, um odontocetus, e divide no meio assim, você vai ver que esse lado não é igual a esse. Eles são diferentes, tá? Isso é muito raro no reino animal, existir essa assimetria craniana. E os odontocetus, eles apresentam essa assimetria craniana. Eles têm um melão para realizar também a ecolocalização, tá? São predadores de topo, normalmente, tá? Não realizam grandes migrações, normalmente a distribuição deles é mais relacionada com a presença de presas. Então, assim, eles vão movimentar em resposta do movimento das presas. E ocorrem normalmente em grupos, são animais extremamente sociáveis, ocorrem em grupos que podem ser grupos pequenos, 3, 4 indivíduos, ou até grupos de mais de 300 indivíduos. Então, eles são extremamente sociáveis, tá? E agora eu vou entrar aqui um pouquinho e falar um pouco das principais famílias de odontocetos que ocorrem aqui no Brasil, né? A família Cogidae, que tem um único gênero, que é o gênero Kogia, que é a cacholete anã e a cachalote pigmeia. Tá? Tem a cabeça quadrada, a boca ventral, tem um tamanho relativamente pequeno, um orifício respiratório em formato de U e tem uma manchinha bem clara atrás da região ocular que parece com uma brânquia. Isso é um método de, possivelmente, alguma estratégia de proteção contra predadores que acaba achando que é um peixe ou alguma coisa desse tipo. Tá? A família Ziphidae, ela tem 6 gêneros, são conhecidas popularmente como baleias bicudas, todas oceânicas, tá? Muito raras, inclusive. Inclusive, o primeiro registro de baleia bicuda no estado de Santa Catarina, nós do Instituto Australis registramos esse ano de 2020. Foi o primeiro registro de uma baleia bicuda no estado de Santa Catarina, né? Elas apresentam pares de dentes na mandíbula, que eles não são funcionais, tá? Que, tipo assim, quando eu digo que não são funcionais, eles não servem para captura da presa, isso que eu quero dizer, são dentes, e normalmente eclodem apenas em machos. Eles têm um tamanho mediano, assim, não são muito grandes, mas também não são pequenas, né? A família Delphinidae é a família mais diversa de cetáceos, tendo desde o menor golfinho, que tem 1,50 m, se não me engano, o golfinho de Hector, até a orca, que é o maior golfinho, que tem em torno de 8 metros. São 17 gêneros que ocorrem no Brasil, né? Com a família mais numerosa, com 36 espécies, então eles podem ocorrer em ambientes marinhos, ambientes fluviais, e tem uma complexa organização social também. A família Phorcinidae, ela apresenta apenas 3 gêneros aqui que ocorrem no Brasil. O nome popular seria boto, mas porque acaba que alguns neofinídeos eles chamam de botos também, então é um pouquinho difícil, vem do inglês porpoise, né? Tem pequeno porte, tem um corpo mais robusto, uma cabeça meio que arredondada, ele não tem aquele bico que os odontocetos normalmente têm, né? Os delfinídeos, desculpa. E uma característica legal é que esse grupo ele tem um dimorfismo sexual na nadadeira dorsal também. A gente vê que os machos ele tem uma nadadeira dorsal em formato de meia-lua e bem grande, comparado com de fêmeas. A família Pontoporidae, que tem um gênero e uma espécie, que é a Pontoporia blainvillei, que é a toninha, né? Que é um golfinho de pequeno porte, rosto fino e comprido, tem os olhos bem pequenos, dentes bem pequenos também, endêmica do Atlântico Sul Ocidental, como eu já falei anteriormente, ocorre apenas no Brasil, Uruguai e Argentina, e é considerado a espécie de golfinho mais ameaçada do hemisfério sul. A família Inidae
Tem duas espécies, são os botos, o boto vermelho e o boto rosa, né, que ocorrem no Rio Amazonas e no Rio Uruguai. São fluviais, também tem o olho bem pequeno, né? Por quê? Porque como eles vivem em rio, o rio normalmente é mais escuro, então a visão não é muito utilizada, tem um melão bem desenvolvido. E uma característica interessante que é comum que os cetáceos tenham as vértebras cervicais fusionadas. No caso dos odontocetos da família Inidae, eles não têm essas vértebras fusionadas, por quê? Porque eles precisam de uma mobilidade maior do pescoço para nadar entre os igarapés. Então, por isso, acaba que eles não têm essas vértebras fusionadas. Bom, já os misticetos, pessoais, são as baleias verdadeiras, são animais de grande porte, apresentam no lugar de dente as barbatanas queratinizadas, possuem um orifício respiratório duplo, ou seja, são 2 buraquinhos do orifício respiratório. Tem o crânio simétrico, mas uma característica interessante é que a sínfise mandibular, que é a mandíbula, essa região aqui que encontra, ela é aberta, não é fusionada. Então, ele tem como se a mandíbula fosse dividida em 2 partes, tá? Então, os misticetos, eles realizam migrações sazonais entre áreas de alimentação e áreas de reprodução. As áreas de alimentação normalmente são associadas a regiões de alta produtividade do ambiente polar normalmente. Já as áreas de reprodução normalmente são ambientes tropicais e subtropicais. As áreas de alimentação, a alimentação ocorre durante o outono e o verão, enquanto que a reprodução é durante o inverno e a primavera, tá? Então elas migram durante o período de inverno e permanecem em áreas de reprodução durante a primavera, retornando para as áreas de alimentação durante o verão. Isso para quê? Para aumentar o sucesso reprodutivo do filhote. Bom, e quais são os mecanismos que dão indícios para o início da migração? Bom, um desses mecanismos seria o fotoperíodo, né? O aumento ou diminuição do tempo de luz ao longo do dia. Por exemplo, imagina o seguinte, durante o verão, nas regiões polares, existe uma quantidade de um fotoperíodo muito maior. Então, quando começa a diminuir esse fotoperíodo, é um start que estaria no momento de iniciar a migração, né? Isso é um dos indícios de início da migração. Um fator fisiológico seria também a produção da melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal. Esse hormônio é conhecido também como hormônio do sono. A gente produz ele quando? Quando começa a escurecer e está indicando que está na hora da gente dormir, né? Esse momento é o momento que a gente começa a produzir a melatonina. E então a produção de melatonina, no caso dos cetáceos, seria um indício que estaria na hora do início da migração. E um fator secundário também seria a disponibilidade de presas. Naquele momento em que a quantidade de presas diminuísse, né, e tivesse mais presas disponíveis, menos presas disponíveis, seria um indício do início da migração dos cetáceos, né? Bom, e quais são as famílias? A gente tem apenas 4 famílias de cetáceos, não são muitas famílias, né? A família Balenidae, que é onde tem a nossa baleia franca, né? Tem 2 gêneros, o gênero Balena, que tem apenas uma espécie, que é a baleia da Groenlândia, e o gênero Eubalena, que tem as 3 espécies de baleia franca. Ela apresenta um corpo robusto, a cabeça grande, que tem em torno de 1/3 do corpo, não tem a nadadeira dorsal, tem uma boca extremamente arqueada e 2 fileiras de barbatanas independentes, ou seja, no meio daquelas barbatanas, ela tem um buraquinho que faz com que a água passe por ali durante o processo de alimentação e filtração. A família Strictidae tem só um gênero, que é conhecida como a baleia cinzenta, tá? Ela tem um corpo hidrodinâmico, uma cabeça bem cônica, a maxila é arqueada, sobrepondo a mandíbula, tá? Ou seja, a maxila sobrepõe a mandíbula e ela tem, na verdade, não é uma ausência de nadadeira dorsal, ela tem uma nadadeira dorsal, mas bem pequenininha, bem rudimentar mesmo, tá? E o gênero Balenopteridae é o mais comum, que tem
a família Balenopteridae, desculpa, é o mais comum que tem 2 gêneros, a Balenoptera e Megaptera, né? Lembrando que Balenoptera, a gente vai ter a baleia de Bride, a baleia fin, a baleia sei, a baleia mink e a baleia azul, essas 5 espécies de baleias. E Megaptera é a baleia jubarte, né? São conhecidas também como os rorquais, porque elas têm aquelas pregas ventrais, tem um corpo mais esguio, uma cabeça bem plana e triangular, tem a nadadeira dorsal. As barbatanas são bem curtas e elas se encontram, não tem aquele buraco como no caso dos balenídeos, tá? E a nadadeira, ela tem um formato estreitinho, parecendo uma asa. E para finalizar, a gente tem um grupo que é a Neobalenidae, que é conhecido como baleia franca pigmeia, que só tem uma espécie, que é uma mistura, parece um balenídeo com um balenopterídeo, mas ela tem a boca arqueada como a de um balenídeo, mas tem a nadadeira peitoral e a nadadeira dorsal como um balenopterídeo, mas não tem as pregas ventrais, né? É uma baleia pequena, de pequeno porte, que tem uma distribuição um pouco restrita, assim, não se conhece muito sobre essa espécie. Tá certo? Gente, a princípio era isso que eu tinha para falar com vocês de aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui, ó, tá aqui meu e-mail, aqui tem o formulário para poder preencher as perguntas, né? Falar um pouquinho do curso, falar um pouquinho do que vocês acharam, o que vocês esperam, sugiram novas coisas, façam comentários aqui embaixo. Importante, curta nosso canal, dá um like nesse vídeo também, que é super importante. Lembrando que para vocês terem acesso aos certificados, vocês vão ter que entrar dentro desse endereço, nesse formulário que está também escrito aqui na descrição do vídeo, preencher o formulário, responder as perguntas. Na verdade, assim, não é nenhuma prova, não é nada, é só assim, para vocês responderem mesmo, meio que um exercício de fixação mesmo, tá? Respondendo esse exercício, nós vamos enviar para vocês um certificado de 1 hora desse curso que a gente fez por e-mail para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entrar em contato com a gente, tá ali nosso Facebook, nosso Instagram. Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!